Hello, galera! Tudo bem? Boa noite, boa tarde, boa noite, quase. Tudo bom? Quem estiver aí hoje vai assistir a reprise da nossa live que a gente vai falar hoje sobre ansiedade. Não é frescura. Você estava achando que era frescura? Você tá convivendo com uma pessoa por aí que de repente tá falando que tá com ansiedade, você não tá entendendo muito bem? Essa live é principalmente para as pessoas que querem ajudar outras pessoas que estão sofrendo de ansiedade, tá? Então fica aqui ligado, vai chamando a galera que você conhece, que tá antenada nesse assunto e bora conversar sobre isso. Vamos ver quem tá chegando aí. Já vi que Felipe tá aí, Joyce, Jéssica, sua linda, você tá aí, Ademir, King Coach Academy, bem-vindos aqui. Ó, bora gente falar sobre isso. Quem tá chegando aqui, ó, já vai dando aqui nesse aviãozinho, pega o aviãozinho e manda essa live que tá começando agora para alguém que você conhece, que esteja passando por isso, gente, porque não é fácil não, é fácil. Lila, sua linda, boa tarde. Tudo bom, gente? Essa live aqui vai ser um pouquinho da continuação da live anterior, que a gente falou sobre ansiedade não é frescura. Eu vou até colocar aqui. Daniela, vamos chegando aí. Dani é guardiã? Deixa eu ver se eu tô lembrando do rostinho de vocês. Cláudio, gente, vamos chegando aqui. Que bom, Lila, que foi bom conversar. Gente, muita gente que fala comigo aqui no Insta, às vezes me manda mensagem, me manda escrevendo, né, sobre o que tá passando. E, gente, a ansiedade é um tema muito sério. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu já passei por isso e é muito, muito, muito ruim. Então, eu acho bacana, eu acho até engraçado quando vocês me escrevem inbox, gente, eu respondo, eu paro, eu dou atenção pra vocês, eu escuto, porque isso é parte da minha missão. Claro que eu vou escutar, e para mim é super bom também saber a história de cada um, porque cada vez eu posso ajudar mais, cada vez eu posso me aprofundar mais. E se for um tema, alguma coisa também que eu não sei, galera, o que a gente faz? A gente vai correr atrás, a gente vai pegar, vai estudar, vai pesquisar. Eu tenho uma equipe que me ajuda, tem 3 psicólogas que me apoiam, tem um psiquiatra que me apoia. Então, eu tô sempre em contato com essas pessoas pra gente poder estar fazendo um trabalho sério, um trabalho bacana. Ó, a Fabiana tá aí. Oi, Luciana, sua linda. Ó, a Daniela é de lá mesmo, Daniela. Bem-vindas as guardiões que estão aqui. Guardiões, pra quem não sabe, tem que ir lá no meu Close Friends que eu tô explicando lá o que eu tô fazendo. Vou explicar lá. Galera, bora falar disso. Quem tiver pergunta pode ir mandando aí. Então, gente, se você tiver por algum motivo, quiser falar comigo, me mandar uma mensagem inbox, vocês podem ter certeza que na hora que eu conseguir parar, eu vou parar e vou responder. Não precisa assustar não, porque esse é o meu trabalho, é pra isso que eu tô aqui. Gente, quem tiver pergunta já começa a mandar, porque depois as perguntas vão embolando no meio da live, não dá tempo de responder, vocês ficam bravos comigo. Bem-vindo, Fábio. Então, galera, ansiedade. Quem tá aí se identifica, vai me falando. Ó, a Raquel tá aí, lindona. Vai me falando aí, gente, da onde vocês estão. E se tem alguém aí passando por ansiedade, se você tá lembrando de alguém que tá sofrendo de ansiedade nesse momento, ó, já vem aqui no aviãozinho. Você vai apertar no aviãozinho, vão aparecer alguns amigos ali. Você aperta os amigos para você enviar essa live para os seus amigos, para eles saberem mais sobre esse tema. Kati, eu sofro de ansiedade. Então, gente, por que eu comecei a trabalhar com ansiedade? Eu trabalho já com desenvolvimento humano, superação e autoconhecimento já há 12 anos. E há 5 anos atrás eu desenvolvi o transtorno de ansiedade. Foi terrível, foi muito, muito, muito difícil. Apesar de eu conhecer as ferramentas
para atuar e conseguir sair desse padrão, né, desse transtorno mental, é um transtorno mental. Para mim é difícil a gente sozinho fazer isso. E aí, há 3 anos atrás, eu decidi começar a colocar foco em ajudar as pessoas que estavam sofrendo de ansiedade, porque realmente, gente, sozinho sair disso é muito difícil. Lud, lindona! Da Graça, é isso, José? Isso. Bem-vindo. Então, gente, sair disso sozinho é difícil, não é fácil e tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu quero que você entenda aqui é que nos primeiros sinais de você já tá sentindo um desconforto, se você já tá sentindo sintomas físicos, que pode ser tremedeira, palpitação, boca seca, tem gente que tem enjoo, tem gente que tem falta de ar. Oi, Márcia! Márcia tá sempre aqui. Mari, eu falei errado, Lud. Eu sinto tudo de ruim. Então, gente, é isso aí. Não é bacana, são sintomas horríveis. E na hora que você tá sentindo o sintoma, o que acontece? O seu corpo, na hora que você tem uma crise de ansiedade, o seu corpo entra em estado de alerta e esse estado de alerta faz com que você que está passando pela crise tenha uma percepção do momento da crise muito forte, muito ampliada, muito aumentada, vamos dizer assim. Não é nem que seja aumentada, é que você percebe cada segundo, cada detalhe. E as pessoas que estão de fora, que estão assistindo isso acontecer, e você tá lá sufocando, achando que vai morrer, não é assim? É horrível, eu sei como é que é. E a pessoa olha para aquilo e fala, não, você tá de frescura, porque isso que você tá falando não tá acontecendo. Então, quem tem a razão aí? Né? As duas pessoas têm razão. Não me joguem pedra, gente. Não fiquem com raiva. Os dois têm razão. Por quê? Você que está passando pela crise, está sentindo isso nesse momento, você tem que entender que você está tendo uma percepção aumentada. Então, o que você está sentindo é como se tivesse amplificado. A pessoa que está de fora não está tendo essa percepção amplificada, né? Ela vai estar vendo os sintomas que você está narrando. Ah, tô com falta de ar. Ah, tô com palpitação. Se ela botar a mão no seu coração, ela vai ver que seu coração tá acelerado. Ah, tô com tremedeira. Vai ver que a sua mão tá tremendo. Mas ela não tá tendo a percepção aumentada que você está tendo, entende? Então, assim, as duas pessoas têm que chegar num ponto comum. Primeiro, não é frescura, porque está realmente acontecendo e a pessoa que está tendo essa sensação que tá no momento de crise, ela realmente está tendo uma percepção aumentada daquilo ali. E tudo bem, tá, gente? Faz parte do sintoma. E a pessoa que está de fora olhando, ela não está tendo percepção aumentada, ela só está vendo ali as coisas que estão acontecendo fisicamente. Então, ela não tem como entender o que você está passando naquele momento. Só você que está sentindo, ou alguma pessoa que já passou por isso e realmente também sentiu esses sintomas, vai conseguir te entender e vai conseguir falar, não é frescura não, tá acontecendo isso aqui, tá? Estão entendendo por que eu tô falando que as duas pessoas têm razão? Porque cada uma tá vendo do seu ponto de vista, tá? Não é frescura, é real. Só que a pessoa que nunca passou por isso, ela não tem informação de experiência, ela nunca experimentou, ela nunca experienciou esse momento de crise para ela realmente entender o que você tá passando. Então, assim, chegando num senso comum, nem você que tá passando pela crise ficar com raiva da pessoa, entender que ela não tem embasamento para compreender o que você tá passando, e a pessoa também que tá de fora tentando ajudar, tem que entender que ela também, que ela não tem embasamento para compreender o que o outro tá passando, e que não é frescura também, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Chegou um monte de gente aí, gente.
Lindona. É uma sensação horrível, é sim, Lude. Mas será porque nenhum remédio dá certo comigo? Essa pergunta é ótima. Por quê, gente? O remédio, cada pessoa vai reagir ao remédio de uma forma. Tem pessoas que se dão bem com um tipo de remédio, tem pessoas que se dão bem com outro, tem pessoas que tem que ficar trocando de remédio até acertar. E, gente, a gente tem que entender que tem pessoas que de repente não vai dar certo com remédio nenhum, né? E o que é o melhor? O melhor é você sair disso sem remédio, porque os remédios, eles têm um efeito colateral também, que não, né? É real o efeito colateral, que são ruins também, certo? Então, o remédio é uma tentativa, tá? Não é garantia de acerto. E, por favor, pelo amor de Deus, anota isso no caderninho. Não se automediquem. Não, o que não pode fazer com remédio? Não se automedicar, achar que a amiga tá tomando, pegar e tomar para ver se você vai melhorar ou não. Não aumentar a dose. Ah, meu Deus, essa semana estou muito ruim, o médico já me prescreveu o remédio e eu vou resolver que eu vou aumentar minha dose aqui sozinha. Não façam isso, gente, porque esses remédios, eles têm uma dosagem precisa. Quem já começou a tomar sabe que tem que tomar, né? Tantos dias uma dose, tantos dias outra dose, você vai aumentando, depois quando você faz o desmame, você vai diminuindo. Não é brincadeira esse tipo de remédio. É tarja vermelha, é tarja preta, tá? Por quê? Porque são remédios que têm efeito colateral. Não é igual um chá que se você tomar e o chá não fizer efeito, não vai dar problema nenhum. Entendem? Então, ó, anotaram no caderninho? Não façam isso. E quem não tomem remédio por conta própria. Remédio foi feito para ser prescrevido pelo médico, porque existe um cálculo, existe uma especificidade ali do remédio para você poder tomar, tá ok? E o que é o ideal? É você conseguir sair sem precisar tomar o remédio, tá? Tem casos quando a gente já tá com muitos sintomas físicos. Aí eu acho bacana você conseguir tomar o remédio para você sair desse momento aonde fica tudo muito incômodo, tá? Eu cheguei a passar por esse momento, tiveram momentos da minha vida que eu não podia dirigir, porque eu tinha tanta tremedeira, tinha um pouquinho também de síndrome do pânico, tinha tanta tremedeira que eu tinha medo de dirigir e provocar um acidente. Então, nesse momento, né, por mais que o remédio seja agressivo no sentido de que ele tem efeitos colaterais, nesse momento para mim era melhor eu tomar o remédio, conseguir controlar um pouco os sintomas para eu conseguir escalar, para poder sair do nível de crise que eu tava. Então, o que eu acho? Se você tá num momento onde a crise física tá provocando muito incômodo, você tá deixando de fazer coisas na sua vida por causa das crises, aí pode ser o momento de você buscar um médico, um psiquiatra, tá, gente? Não tem mal nenhum, o psiquiatra não morde, o psiquiatra não é só pra gente doida que fica babando, Não, quem tá com síndrome, com transtorno, precisa ir no psiquiatra se estiver num nível muito alto, tá? Não fiquem com medo, ele não morde. E ele vai prescrever o remédio, tá? O ideal é o quê? Começar já a tentar fazer coisas para diminuir essa ansiedade antes de chegar nesse nível. Porque existe uma ilusão muito grande de que aquilo vai passar, né? Assim, ai, tô nervosa, ai, tô com palpitação, já é a quinta vez que eu tenho palpitação essa semana e o que eu vou fazer com isso? Eu vou sentar e vou esperar passar. E fica sentada lá, né? Não consegue ficar quieta, não é assim? Conta pra mim se não é assim. Então, gente, não é natural. Assim, isso tá se tornando comum. As pessoas, não sei por que motivo, começaram a achar que a vida era assim mesmo. Não sei aonde que leram isso, que escreveram isso, porque não é. Não é. O natural da vida é você acordar com disposição para fazer suas coisas, apaixonado pelo seu dia, feliz e agradecido por tudo que Deus proveu, ou o que você acredita que é maior que você proveu nesse universo para você enfrentar o teu dia.
Entende? Se começou já, sei lá, se tem 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas que você tá enfrentando momentos de ansiedade frequente, já tá na hora de você olhar para isso com mais autorresponsabilidade, entende? Com mais, inclusive com mais autonomia sobre você, porque não é bacana você ficar, você parar e, né, por não saber o que fazer, parar e não fazer nada não é uma opção, gente. Ó, quem tá gostando da live, que está fazendo sentido pra você, dá um coraçãozinho aqui. Deixa eu ver o que a galera tá falando. É uma agitação? É sim, gente. Então, eu parei de tomar o remédio que eu tô entendendo, não é isso, Ju? Parei de tomar há 2 semanas e fico muito ansiosa, sem paciência, mas deu ponto final de difícil, mas tô tentando. Isso aí, importante, gente, quando parar de tomar o remédio, para com o médico, porque ele vai fazer o desmame com você, tá? Não é, parei de tomar o remédio agora, porque aí essa abstinência do remédio, ela também vai provocar outros sintomas, tá? Então, se começou com o médico, vai com o médico até o final. Se você decidiu que você não quer mais tomar o remédio, vai lá no médico e fala pra ele, olha, tomei essa decisão, você não é adulto, você não tá vacinado, você não paga seus boletos, então você tem direito também de ir lá no médico e falar, olha, quero tentar fazer sem o remédio. Só que aí, gente, não é parar de tomar o remédio e fazer o quê? Fazer nada? Vai pra casa sentar e ver série? Não vai passar. Não vai passar ansiedade assim, tá? A gente tem que fazer uma série de mudanças no nosso dia a dia. Eu, quando consegui sair da ansiedade, eu tive que mudar tudo na minha vida. Eu mudei muita coisa, gente. E hoje, a minha vida é muito, muito, muito melhor do que antes de eu ficar com transtorno. Porque eu consegui adquirir vários hábitos, adquirir um estilo de vida que era o estilo de vida que eu queria viver, só que eu não sabia como fazer. Então não tenho medo dessa mudança, mudar os hábitos, começar, e é devagarzinho mesmo, é um passinho atrás do outro, é um dia depois do outro, não é passe de mágica, não tem pílula mágica. Respondido, Ju, entendeu? Segue tentando, segue sim fazendo, mas você tem que fazer coisas específicas que vão te ajudar a mudar o seu mindset, a mudar a forma como você está pensando em relação à tua vida, em relação ao mundo, em relação ao medo, esse medo do futuro, né? Essa coisa com o futuro, essa ansiedade, tá? Gente, quem não tá tomando nada, mas já tá sentindo que tem sintomas, o ideal é você começar a fazer práticas que vão te tirar da ansiedade, que vão começar a diminuir teu ritmo, começar a te acalmar, começar a trazer para o presente, porque quem tá com ansiedade vive aonde? No futuro. Seu pensamento não consegue ficar muito no aqui e agora. O que está acontecendo agora? Né? Fala para mim o que a planta tá me catucando aqui, minha cabeça. Fala pra mim o que tá acontecendo agora aí nesse momento. Eu aqui, ó, tive um contato com agora, senti uma coisa que estava acontecendo nesse momento. Quem tá sofrendo de ansiedade não tá conectado com o momento presente, tá conectado com o futuro. Por isso que a gente fica ansioso, a gente constrói um pensamento em relação ao futuro e mentalmente a gente tá sempre no futuro, né? E isso faz o quê? Faz ficar mais ansioso. É igual aquela propaganda do Tostines. Vocês lembram? Isso é coisa de gente muito velha. Tostines é fresquinho porque... Como é que é, gente? Que era? Me fala aí, esqueci. Ó, tem gente que se adapta aqui. A Diana tá falando aqui que se adaptou com o remédio. Tem gente que se adapta, tem gente que realmente não se adapta. Estão gostando, gente? Dá coraçãozinho aqui para chegar cada vez mais gente linda igual vocês aqui nessa live, ó. Aí, tá vendo? Tem gente que toma o mesmo remédio e dá certo, tem gente que toma o mesmo remédio e não funciona, não se adapta.
Top 10. Toma as medicações, mas tem crise. Isso acontece também. Comigo também aconteceu isso. Eu tomava medicação e depois eu tava tão ansiosa que mesmo com a medicação eu tava tendo as mesmas crises. E aí eu decidi parar e fiz isso que eu falei pra vocês. Fui no médico e pedi pra ele fazer o desmame, tá? Não é assim, acordei hoje, não vou mais tomar remédio. Não faz isso, meu amor, porque isso vai ter consequências na sua vida, tá? Então é só ir lá e pedir pra fazer, ele vai te dar, vai te dizer a dosagem que você vai diminuindo. Tá? E aí, deixa eu ver aqui. Fico muito ligada, não consigo dormir, a mente fica ligada. Estão se identificando aí, gente? Mais gente se identifica com isso? O que acontece? Eu estava explicando aqui. A mente fica... Aonde que a mente está? No futuro. Vê se você concorda comigo, Milene. Esses pensamentos que a mente fica ligada, eles não são do que você tinha que fazer agora, ou do que você tem que fazer agora, ou do que você tinha que ter feito, né? Eles são cálculos em relação ao futuro. Mesmo que você esteja na sua cabeça, às vezes a gente fica com uma situação do passado, mas a gente fica remontando ela como se ela fosse acontecer de novo e o que a gente faria. Então isso também é futuro. Ah, não, quando acontecer isso eu vou falar isso, aí fulano vai responder aquilo e eu vou falar não sei o quê. E é o dia inteiro esse cálculo na cabeça, né? Cálculos de acontecimentos, se acontecer isso. E aí o que acontece? Até fiz um post hoje sobre isso. Depois, quando terminar aqui, eu quero que vocês vão lá e botem comentário de vocês. Que é o seguinte, a gente fica ansioso e fica com a mente focada no futuro. E aí, a gente não... Se você tá... A mente, ela só consegue estar num lugar. Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se o seu pensamento tá focado no futuro, você tá aqui, ó, parado. E a cabeça tá como? Né, assim? Na sua cabeça tem milhares de coisas acontecendo, mas aqui, ó, no seu aqui agora, tem nada, você tá paralisado, né, assim? E aí, gente, o que acontece? Quando a mente não consegue desligar, você não vai conseguir dormir, né? O momento de parar pro ansioso, ele é um tormento, porque na hora que você para, você entra em contato com o que tá acontecendo dentro de você, com o que tá acontecendo dentro da sua cabeça. Então, às vezes, parar para descansar para o ansioso é horrível. Então, ele fica procurando coisas para fazer para não entrar... Olha só como é que é uma fuga. Para você não entrar em contato com o que está acontecendo na sua cabeça. Para ver se você consegue se desvencilhar dali. E muitas vezes, a gente faz o quê? A gente começa a se auto-sabotar com coisas, né? Se acumular coisas, acumular tarefas... E que não fazem o menor sentido, que é simplesmente para quê? Para você estar ocupado e não entrar em contato com o que está acontecendo dentro de você, tá? Isso não é uma coisa inteligente a se fazer, por quê? Porque não resolve o problema. O remédio não resolve o problema, ele vai atuar diminuindo os sintomas. Mas se você não for atuar no teu comportamento, nos hábitos que você tem no seu dia a dia, se você não mudar o seu dia a dia... Esse comportamento vai continuar sendo construído e ele vai continuar gerando ansiedade, entendeu? Por isso que a gente não consegue dormir, por isso que a mente não consegue calar, porque você não está trabalhando isso, você está tentando esconder isso. Muita gente me perde às vezes ou me escreve aqui no inbox, né? Pedindo, Mari, eu queria muito conversar, porque a conversa já me alivia. Muita gente me fala isso. Conversa alivia por quê? Porque ela também vai tirar você do pensamento, desse aí da tua cabeça. E às vezes nem tira, mas ela distrai um pouco, né? Porque você tem que estar ali, você tem que responder, você tem que estar prestando atenção. E aí isso vai sanar o problema? Também não vai sanar o problema, também é uma fuga, tá? Por isso que o trabalho que eu faço, ele não é de conversar. Ele não é de você ficar falando e a gente analisar o que está acontecendo. Não é, ele é totalmente na ação. Uma ação por dia. Deixa eu ver o que mais aqui.
Volto do trabalho e me sinto melhor. Tô saindo de casa. Oi, Mara, lindona. Vi tua live hoje. Maria. É exatamente isso. A Lúcia, né, tá falando aqui. Vou fazer uma endoscopia e já tô pensando mil coisas. Claro, porque a mente ansiosa, ela é muito rápida. Ela tá acelerada. Ela tá o quê? Com medo do futuro. Para vocês entenderem, gente, o que tá acontecendo dentro de vocês. Vocês estão com medo do futuro. E aí, ao invés de você atuar no momento agora, que seria uma pessoa que não tá com ansiedade, né? Qual que é o raciocínio lógico? Vou atuar no agora e vou ver o que eu posso fazer. Se não tem nada que eu possa fazer, o que não tem solução, solucionado está. E segue o baile. Quem tá com ansiedade não consegue fazer, não consegue, gente. Não é frescura, não consegue, tá? Voltar, a não ser que você faça um trabalho de reeducação mental mesmo, tá? E aí a gente fica pensando mil coisas, a gente fica no futuro pensando mil coisas, calculando. E aí, gente, o que essas coisas que a gente pensa? É tudo ruim, não é não, Lúcia? Não é nada bom. A maioria delas é tipo o profeta do apocalipse. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Me dá um joinha aí se tá fazendo sentido. Manda muito coração. Se aqui a Simone tá perguntando se eu senti um entalo na garganta. Eu não sentia tanto falta de ar, tá? Mas muitas pessoas sim têm esse sintoma. Então sim, pode ser da ansiedade. Meu coração acelera muito quando eu tô com ansiedade. Penso que vou morrer. Então, gente, esse momento assim, penso que vou morrer, já tá quase no pezinho lá na síndrome do pânico, tá? E tá tudo bem. Não vai morrer, não. A crise, ela dura no máximo 40 minutos, porque a crise, ela é fisiológica. Ela é como uma onda no mar, tá? A onda vem, passa e ela vai passar. Tá bom? A crise é assim, ela tem um pico e ela vai diminuindo. O que você pode ficar sentindo depois são as consequências depois da crise. Por exemplo, tem gente que sente muita dor muscular. Por quê? Porque sente tanta tensão, fica tão tensionado, trava a mandíbula, fica com dor de cabeça, dor nos dentes, né? Dor aqui na gengiva, que é o pós da crise, porque você tensionou tanto, depois os músculos vão doer. Tem uma coisa aqui que eu quero falar pra vocês, muito importante. Beth tá falando aqui verdade. Dilma falando, Mariana, eu fico pensando no passado, nas coisas ruins que acontecem e começo a chorar. Então, gente, quando a gente tá com foco muito no passado, aí já é outra coisa, já é a depressão. Tá? A depressão é quando a gente fica voltando no passado, aí fica nostálgico, vai ficando tristinho, já é mais um quadro depressivo, tá? Que muitas vezes vem junto com a ansiedade, eles não são duas coisas totalmente opostas e muito distantes, não, eles são primo meio irmão ali, criados junto. Exatamente isso, parabéns. Gente, eu tô falando pra vocês que eu passei por isso tudo, vocês passaram. É verdade. E como eu trabalho isso, Milene? Boa pergunta, gente. Exatamente isso. Uma coisa que eu vejo que é muito comum é uma fase quando a gente descobre, a gente entende que a gente tá com ansiedade, a gente começa a ter uma curiosidade de saber os sintomas. E realmente são muitos os sintomas, tá? Muitas coisas que... Então, tem gente que tem gastrite, tem gente que dá ânsia de vômito. Eu não tive essas coisas, então... Tem pessoas que têm muitas coisas. E aí, no início, quando você fala assim, isso tudo você tá sentindo...
Pode ser ansiedade. E aí a gente começa a pesquisar os sintomas e a gente começa a ficar muito antenado nos sintomas. E aí tem que ter muito cuidado. Vocês estão prestando atenção agora? Para tudo que eu vou falar um negócio muito importante, hein? Vocês estão prestando atenção? Quero ver se subiu um monte de coração aqui agora que vocês estão prestando atenção. Eu vou falar o que eu tenho para falar de importante. Vocês estão preparados? É muito sério o que eu vou falar. Não tô vendo coração subindo. Gente, vocês estão aí? Ou será que tá com delay? Ah, comecei a ver aqui. Preste atenção no que eu vou falar que é importante. Cuidado para você não cultuar os sintomas. Já viu isso? Eu vejo muito isso. Que é o quê? A pessoa não tem outro assunto para falar. A linguagem dela, a comunicação dela é o tempo todo sintoma. Então, aí você entra em 10 grupos que fala sobre ansiedade, em todos. Começa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, tenho aquilo outro. E aí depois, de novo, tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo outro, tô com aquilo outro, Beleza. Eu entendo que tem um momento que você precisa entender o que está acontecendo com você, tá? E isso é bacana, isso é parte do autoconhecimento, é você observar. O que não é bacana? Você ficar com esse disco arranhado, falando só do sintoma, só do que está acontecendo de ruim. Por quê? Porque você desenvolve o hábito de uma comunicação negativa, uma comunicação que só reafirma o que está acontecendo de ruim na sua vida. E isso para tudo, gente, não só para ansiedade, mas eu vejo isso muito comum, principalmente nas pessoas que têm ansiedade, tá? Então, assim, e aqui no meu Instagram tem muita coisa que eu falo sobre os sintomas. Eu evito falar muito sobre os sintomas exatamente para já tirar você dessa historinha de ficar no sintoma. E isso é um dos motivos pelos quais as pessoas que não têm ansiedade começam a achar que é frescura. Por quê? Porque não é possível. Se a pessoa tá passando aquilo tudo e tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, como é que não vai fazer nada para mudar isso? Entende? Você consegue entender? Eu sei que não é frescura, tá, gente? Eu tô falando o ponto de vista do outro que tá olhando isso de fora. Então, cuidado com essa sua comunicação, porque ela não te ajuda. Então, vamos fazer um compromisso comigo hoje? A partir do momento que você entender o que está acontecendo com você, você vai mudar a tua comunicação. Compromisso? Fechado? Bota aí aquela mãozinha apertando assim, ó, para eu saber que você tá comprometido comigo nisso. É isso que eu tinha para falar para vocês, gente, que é muito importante. É um detalhe simples. Sair da ansiedade é simples, só que é um trabalho de todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não adianta você ficar... hoje eu já fiz, acabou? Não, todo dia, todo dia. Por quê? Porque a gente vai mudar um hábito. Então, para quem perguntou aí como faz para conseguir sair da ansiedade, principalmente trabalhando comportamento, tá? E hábitos, a forma de pensar, entender a forma de pensar, entender como você tá se auto-sabotando e começar, dia após dia, a eliminar esses sabotadores, tá? E é assim, gente, é passinho em passinho. Eu gosto de trabalhar com as coisas mais simples que fizeram sentido pra mim. Então, assim, quando você chegar lá, daqui a pouco eu vou falar já do desafio. Vocês estão sabendo? Quem tá sabendo aí do desafio? É normal achar que não vai conseguir melhorar? Amo essa pergunta. É a pergunta que eu mais gosto de responder. E eu acho que é uma das mais importantes aqui nessa live. Então, preste atenção. É totalmente normal, tá? Eu sei que eu já passei, com certeza, se quando eu tava lá no meio da crise, a gente fica dentro de um turbilhão. É como se a gente estivesse no meio de um tornado, no olho do furacão.
Então você não consegue ver nada que tá fora daquilo que você tá vivendo. Eu entendo que você não consiga ver que existe uma saída. A gente não consegue vê-los no fim do túnel e é difícil pra gente também acreditar que é possível sair. E eu entendo totalmente se você me falar, Mari, eu não consigo acreditar, tá? Eu entendo, eu não vou te pedir pra você acreditar se você tá nesse ponto. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu saí e várias pessoas que já passaram pelos meus treinamentos já saíram também, estão melhorando. Tem pessoas que já saíram e já, página virada com ansiedade. Tem pessoas que estão caminhando e estão conseguindo ter melhoras. Hoje eu recebi um compartilhar de uma pessoa que morria de medo de agulha e tinha realmente pânico de agulha. E ela queria muito fazer um tratamento estético e aí tinha que ter agulha. E hoje ela me mandou... Ela passou pelo desafio e tem quantos dias que acabou o desafio? Acho que tem umas 2 ou 3 semanas. E ela me falou que ela conseguiu fazer a primeira sessão do tratamento estético, que é com agulha. Então, assim, tem muito a ver com a gente aprender a ganhar força para superar os nossos medos, para enfrentar esses medos, para olhar para eles e ver que eles não são maiores que a gente. Não são. E os medos, gente, que são maiores que a gente, são medos que vão proteger a gente, tá? Que é, se eu vou, não sei, vou atravessar a rua sem olhar, não vou. Por quê? Eu tenho medo. Esse medo é maior do que eu e ele me impede de atravessar a rua. E isso é bacana, porque ele tá me protegendo. Agora, tem outros medos que não são maiores que você e que eu tenho certeza que você pode aprender a se fortalecer e enfrentar esses medos, tá? Então, é normal a gente achar, quando a gente tá no meio da crise, que a gente não vai conseguir melhorar nunca. E depois que você conseguir botar a cabecinha pra fora aí desse turbilhão, você vai falar, Mari, eu não acredito que eu não acreditava que era possível sair. Porque é possível, tá, gente? Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Ânsia de vômito. Sim, isso tudo são sintomas, tá? Enjoo, tremedeira, sintoma. Eu não tô vendo, deixa eu subir aqui, porque eu não vi quem fez compromisso comigo que vai parar de cultuar os sintomas. A Lud tá falando aqui, qual foi especial sobre isso? Na quarta-feira que vem, que é a terceira live da Semana Zero Ansiedade. Vocês estão sabendo que vai rolar uma Semana Zero Ansiedade, já tá rolando um grupo secreto lá no WhatsApp. Vocês estão sabendo disso? Eu sei que tem muita gente aqui que já tá lá, mas tô vendo aqui muita gente que não está lá. O que vai ser essa semana? A Semana Zero Ansiedade é o pré-lançamento do Desafio Zero Ansiedade, que começa no dia 14. Então, do dia 10 ao dia 13, a gente vai ter lives com PDF, que eu sei que vocês amam um PDFzinho lá para vocês estudarem, para poder ajudar a estruturar, clarear a mente. Vai ter reprise da live que eu vou mandar para vocês, porque ela não vai ficar salva aqui. E tudo isso vai ser só para quem tiver na Semana Zero Ansiedade. E tem um grupo secreto onde eu vou estar dando todos esses materiais, eu vou estar dando várias dicas que já tá aberto. Então, já para você se inscrever, ele tá falaram assim, lá nas primeiras turmas continuam tendo, avanços e me mandam mensagem até hoje, eu acho tão bacana. E eu resolvi fazer a 10ª edição, fazer uma edição comemorativa. Então, vão ter o quê?
vão ter muitos mais bônus, tá? Do que as outras edições. Sobre uma live inteira sobre isso, com PDF, na quarta-feira que vem, aqui no Instagram, tá? Então já bota aí na sua agenda, já fecha sua agenda semana que vem, toda 19 horas, que vai ser só de, ó, pancadão aqui sobre ansiedade. Vão ter o corpo e o nosso corpo também vai ficar cansado. E aí, quando acaba o dia que você tá morta de cansada, aí você pensa, o que que eu fiz hoje? Responde pra mim. Quase nada, né? Porque é difícil a gente ser produtivo. Quando a gente tá sofrendo de ansiedade, é difícil a gente ter um viram pergunta. Mariana, me explica o que é ansiedade generalizada. Ansiedade, gente, ansiedade pura, tô ansiosa. É normal, porque deve ter alguma coisa pra acontecer que você fica ansioso. Todo mundo tem ansiedade, tá? Se a pessoa não tiver ansiedade nenhuma, é igual a falar que a pessoa não tem amor. É um sentimento, todo mundo tem. É normal. Transtorno de ansiedade, tá? E aí, gente, você pode ter crises de ansiedade na sua vida, em algum momento da sua vida. Você pode ter crises, mas isso não quer dizer que você tenha TAG, tá? O que vai caracterizar a TAG é a frequência que você tá tendo essas crises. E aí, realmente,
tá? Durante 21 dias. Imagina, você ficar durante 21 dias conversando comigo, conversando com os teus colegas de grupo que estão passando pela mesma coisa que você, fazendo práticas que vão mudar o teu dia a dia, vão mudar a forma como você olha para o mundo. Travando. Quem tá aí me dá um joinha. Estão aí?